Boa tarde, pessoal. Prazer muito grande poder vir aqui falar com vocês hoje. Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa palestra, eu quis trazer algo bem diferente e bem real ao cotidiano da vida cervejeira, tá? Diante disso, tá? Antes de... Tá ouvindo? Diante disso, eu entrei em contato com alguns amigos, algumas cervejarias e algumas indústrias para entender qual que era o maior desafio que eles vêm enfrentando ou vêm passando nesse momento. Com base nisso, a gente mapeou alguns pilares. Tá? O primeiro ponto que eles trouxeram para a gente foi a questão da competitividade. Falou que cada dia tem ficado muito mais difícil a gente tá buscando novos espaços dentro do mercado. Você quer ver um exemplo claro que eles me trouxeram? Antigamente eles produziam dentro de uma região, dentro da sua cidade. Agora, para eles poderem conseguir manter a produtividade, manter as operações, ele tem prospectado novas regiões, novos estados, novos locais, tá? E aí tem uma questão muito grande, que é a questão da precificação. Quanto maior o meu raio, maior o meu custo logístico, menor a minha margem. E quem define hoje o preço ainda é o consumidor final, tá? Então esse é um ponto muito grande, a questão da competitividade, eles têm sofrido bastante. Um outro ponto que eles trouxeram também foi a questão da eficiência. A gente sabe que no mercado cervejeiro, principalmente no mercado de média cervejaria e cervejarias craft, existem diversos tipos de equipamento. E aí cada equipamento tem uma eficiência, tem um rendimento. E aí eles trouxeram que a questão do ajuste da precificação interfere muito na questão de rendimento. Tá? Como que está a minha eficiência energética, como está o meu consumo de água, como que é o meu consumo de CO2, meu consumo de energia, quanto que isso impacta dentro da minha fábrica, tá? E assim, será que a gente também está extraindo o máximo que a matéria-prima entrega? Será que eu consigo atingir os rendimentos e as eficiências que todas as matérias-primas realmente se propõem? Tá? Então, foi uma questão também forte que eles trouxeram, foi a questão da eficiência. Tá? A mudança, a gente realmente está preparado para as mudanças, como a gente tem olhado as novas tendências. A gente viu agora há pouco, na parte da manhã, novas tendências chegando, cervejas com vitaminas, produtos light, produtos com menos caloria, com mais apelo à saudabilidade. Quanto a gente está preparado como cervejaria para aproveitar esses booms de mercado e se posicionar? Tá? As novas gerações buscando produtos com menos álcool, com menos caloria. A gente está olhando para isso. Então é importante a gente estar realmente preparado e se lançar na frente, sair na frente, ser mais ousado nesse momento, tá? Aproveitar o máximo que entrega. E o maior desafio que eles trouxeram é a questão do tempo de prateleira, tá? Momentos atrás a gente produzia um lote de cerveja e falava assim, eu vou produzir aqui 1.000 litros, 2.000 litros de cerveja em 40, 50 dias, eu giro esse produto e coloco todo no mercado. Hoje isso tem mudado um pouco, tá? A gente não sabe mais o quanto que isso pode levar. Se a gente produz um lote de cerveja, ele pode girar em 15 dias, pode ficar 60 dias. Isso impacta muito o shelf life do meu produto. E aí é o maior ponto. Como que está a qualidade do nosso produto, realmente? O quanto que eu estou cuidando desse produto industrialmente dentro da minha fábrica? Ou como ele vai se comportar ao longo do seu envelhecimento na prateleira? Pessoal, eu vi que tem vários amigos aqui, colegas. Meu nome é Wilson Pazotto, tá? Eu sou gerente comercial e técnico da indústria Prozin, tá? Atuo no mercado de bebidas há 25 anos, especificamente há 20 anos na indústria de cerveja, tá? Trabalhei em algumas companhias antes de vir para a Prozin, tá? Então, totalmente dedicado aí à área de bebidas, fazendo esse trabalho técnico e comercial de consultoria em diversos clientes aí, tá? Então, quando eu falei para vocês que a minha proposta aqui é trazer um case real, uma situação real, tá? No início de janeiro, um cliente nos procurou, tá? Com um desafio muito grande. Ele teve a proposta, tá, de aumentar o seu share de mercado e posicionar a marca dele em outros estados. Só que o maior problema era o quê? Ele não conhecia o seu produto.
ele não sabia como que estava a estabilidade do seu produto, porque até então ele sempre trabalhou localmente. Então ele tinha toda a cadeia logística na mão. Então tudo que ele produzia, ele sabia que estava entregando para o distribuidor A, distribuidor B, distribuidor C. E ele sabia qual era o tempo de giro. Então ele fazia toda a cadeia refrigerada. Então estava tudo na mão dele. Só que o momento que ele falou, não, eu preciso aumentar o meu share, eu preciso aumentar a capacidade produtiva da minha fábrica, eu preciso melhorar a minha produtividade, melhorar a minha margem, eu preciso explorar outros mercados. Então ele teve a ideia de quê? De sair do estado local e ir para o estado vizinho. Só que o momento que aconteceu, o produto dele não estava totalmente estabilizado, ele estava com uma estabilidade totalmente comprometida, só que ele não tinha esse conhecimento, porque estava tudo na mão dele. E ao momento que ele fez isso, ele teve um recall muito grande. Ele perdeu contratos, perdeu parceria, perdeu distribuidores que ele já tinha homologado e ainda teve que fazer uma devolução aí de praticamente 680 barril, quase 4.000 garrafas. Trouxe um prejuízo muito grande. Só que o maior prejuízo não era o financeiro, era o prejuízo realmente da imagem da cerveja dele. Como que ele vai reposicionar tudo isso? Diante disso, ele veio para a gente, conversou com a gente e falou assim, gente, eu tenho um desafio grande, eu preciso da ajuda, eu preciso crescer em share, ser competitivo, ter margem e um produto que tenha pelo menos um shelf life maior que 45 dias. Porque assim eu consigo produzir isso daí, gastos 5 a 10 dias logístico até chegar no meu parceiro, até chegar no meu CD ou no meu parceiro de distribuição, e ainda tenho mais 30 dias aí para me poder vender esse produto. Só que o grande desafio ainda continua acontecendo. Por quê? Ele não consegue garantir, porque ele está longe agora, ele está num raio de 400, 500, 1.000 quilômetros. E quem garante que esse produto realmente vai continuar dentro de uma cadeia logística? Então o desafio era, o produto precisa estar numa cadeia ambiente, precisa trabalhar numa cadeia quente. Tá? Pra vocês terem uma ideia, essa aqui era a cerveja, tá? A gente percebe aqui, formação de névoa, alteração de sabor e cor, perda da estabilidade da espuma e formação de microcoloides, tá? Então, como eu comentei, a gente pegou esse desafio e falou, vamos trabalhar junto, tá? E durante esse trabalho, com base naquelas imagens, a gente trabalhou 3 pilares importantes, tá? A gente decidiu trabalhar 3 pilares extremamente importantes. Estabilidade fisicoquímica, estabilidade sensorial e a estabilidade microbiológica, tá? Perante aquela foto, a gente consegue definir isso. A gente tinha formação de névoa, provavelmente é uma contaminação, turvação, alteração de sabor e paladar, perda de espuma e formação de coloide. Então a gente falou, a gente precisa fazer um trabalho bem forte nesses 3 pilares aqui. Só que eu quero fazer melhor aqui hoje. Eu quero convidar vocês a vir fazer uma imersão comigo, tá? De conhecimento e entender como que a gente pode ajudar esse cliente junto, tá? Então, por isso que eu trago o tema para vocês. Vamos olhar para dentro do copo e ver como a gente pode estabilizar isso, tá? Não sei porque ficou um pouco distorcido, mas vamos lá. Então, a gente redesenhou todo o processo para o cliente. A gente falou, cara, vamos redesenhar todo o seu processo. Vamos construir uma cerveja nova. Ele precisava de uma cerveja, que a gente ouve muito o termo, cerveja de combate. Uma cerveja realmente que tivesse bom frescor, estável, coloração limpa, uma espuma cremosa e tivesse uma boa aceitação por todo o público. Então a gente construiu uma receita nova. Na construção dessa cerveja, a gente definiu os nossos ingredientes. Então a gente usou malte pilsen, lúpulos Magnus, Saaz, leveduras Bio 4, tá? Essa levedura German Lager. E aí decidimos algumas soluções da Prozin. Então a gente começou a utilizar Clear Max L, Clear Max Pro, Clear Max PVPP e Lisobir. Desculpa, pessoal. Nessas quantidades aqui. Definimos uma nova curva de mosturação, onde a gente vai trabalhar todo o repouso proteolítico,
trabalhar toda a solubilidade do amido, a gente falou em eficiência, em rendimento, começamos a medir isso junto com ele. Então a gente vai trabalhar todas as curvas de solubilidade de amido, tá? Parte de alfa-amilase, beta-amilase, então a gente vai trabalhar bastante isso daí, tá? Mas com o principal foco em quê? Melhorar o quê? A estabilidade sensorial. Então a gente precisa o quê? Agora nesse momento, eliminar notas que não são desejáveis para esse estilo de cerveja. Então a gente quer o quê agora? Remover íons como ferro, cobre, manganês. A gente quer evitar a ação da lipoxigenase, tá? Evitando a ação da LOX. A gente falou da solubilidade de amido, solubilidade de proteína acontecendo aqui na rampa, tá? E automaticamente ele diminuindo o arraste de trube, tá? Trube passando para a fermentação, dificultando o processo metabólico de absorção de açúcar, tá? Fazendo arraste, tendo riscos de contaminação. Então a gente trabalhou exatamente essa curva. Mas o grande ponto é, como que a gente vai fazer a remoção de ferro, e evitar a lipoxigenase, melhorar a estabilidade de espuma? Onde eu quero trazer para vocês aqui. Então, a solução Clear Max L, a gente vai ver durante essa apresentação que ela tem um duplo efeito. Ela faz estabilidade coloidal e estabilidade microbiológica. Quando a gente fala em remover íons metálicos, tá? Ferro, cobre, manganês, essa solução ela tem a capacidade de fazer quelação. Ela se liga nesses componentes que vão trazer notas sensoriais metálicas para a cerveja. Então, quando a gente pega uma cerveja lager, né, a gente geralmente faz aquele teste na pele e sente aquele aroma de sangue. Isso é nota de oxidativas, tá? E aí isso em contato com temperaturas mais elevadas e oxigênios mais altos dissolvidos, essas reações podem se desencadear rapidamente e trazer notas metálicas muito fortes. Então essa solução, ela faz o quê? Ela se liga íons de ferro e evita a formação de ferro 2 para ferro 3, tá? Automaticamente ela também reage com compostos com radicais livres, radicais hidroxilados, oxigenados. Então ela se liga nisso daí, forma um dímer complexa, aumenta o peso molecular e decanta, tá? Então automaticamente ela está fazendo esse trabalho sensorial, removendo metais. De onde vêm esses metais? Aí vocês me perguntam. Vem da matéria-prima. Então muitas vezes malte, lúpulo, água, tem metal lá dentro, tem íons de ferro, cobre, faz parte da composição da matéria-prima. Lógico, em valores aceitáveis, mas estão ali dentro. E esses metais, conforme a cerveja fica em temperatura ambiente e a quantidade de oxigênio dissolvido que eu tenho, isso pode desacelerar reações oxidativas e mudar o perfil sensorial. Tá? Um outro ponto também que a gente vai estar trabalhando aqui é a inibição da lipoxigenase. Lipoxigenase, grão de malte, rico em lipídio, oxigênio, temperatura, desencadeia a reação de lipox. O que isso delega? Notas de trans 2-nonenal, alteração no perfil sensorial. A gente vai degustar a cerveja durante seu shelf life, identifica aquelas notas de papelão, papel molhado, tá? Então a gente precisa inibir isso daí. Como que faz? Essa solução, dentro do sítio catalítico da lipóxia, eu tenho uma molécula de ferro. Então ele vai e se liga na molécula de ferro e essa reação não desencadeia. Tá? Então a aplicação dessa solução traz a estabilidade sensorial aplicando na mostura. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Principalmente para cervejas leves, cervejas lager, cervejas com baixo perfil aromático, é muito usual. Tá, pessoal? Vamos continuar então. Então a gente fez a mostura, definiu, estabilizou sensorialmente. A partir de agora a gente vai começar a área de fermentação, maturação e envasamento. Vamos continuar olhando para os 3 pilares fundamentais: estabilidade físico-química, microbiológica e sensorial do produto. Tá? Nesse ponto, a gente precisa o quê? Remover proteínas que são responsáveis pela turbidez da cerveja. Então a gente quer remover proteínas de alto peso molecular e também alguns polifenóis que estão presentes. Polifenóis de cadeias grande, com baixa complexação ainda, os flavonoides, tá? A gente precisa remover esses caras de lá de dentro, senão a gente vai ver daqui a pouco que eles vão entrar no processo de polimerização. Preciso remover ele lá de dentro. Eu removendo esses 2 carinha, eu melhoro a minha estabilidade coloidal, tá? Então esse é um ponto importante aí que a gente traz também.
Um outro ponto que para ele era fundamental era a sedimentação da levedura. Como ele falou, eu preciso aumentar o meu share de mercado. Eu não quero investir em equipamento, mas eu quero acelerar meu processo. Eu quero fazer processos de clarificação mais eficiente, mais rápido. Então a gente falou, vamos sedimentar as leveduras, vamos acelerar o decaimento dessas leveduras, para que você consiga uma rápida sedimentação, ganhe com capacidade de adega e consiga aumentar o seu share, consiga disponibilizar mais líquido para o mercado. Então foi trabalhado também. E aí, por último, a gente trabalhou um fator extremamente importante, o fator da microbiologia. Então a gente fez dois trabalhos. Fizemos um trabalho na fermentação para reduzir os índices de bactérias deteriorantes. Já vim trabalhando isso e depois fizemos um trabalho final aplicando enzimas também na parte de envasamento ou na parte já de produto acabado, tá? Vamos ver como é que a gente fez isso, então? Aqui está só as especificações, tá, do que é o produto que ele desejava. Era um produto com 10 de extrato original, 2,1 de grau plato de aparente, uma cerveja com 4% de álcool, mais ou menos, com 10 IBU e em 50 kcal por 100 ml. Tá? Então essa era a especificação também que ele tinha, também que ele trouxe para a gente. Vamos ver como é que a gente trabalhou, então, esses 3 pilares fundamentais aqui? Então vamos lá. Na parte da fermentação, a gente tinha que remover as proteínas, como eu falei, proteínas de alto peso molecular que causam turbidez com a cerveja, tá? Quando ela faz interação e complexação com polifenóis. Precisava remover elas. Então eu fiz 2 aplicações aqui. Uma primeiro com o Clear Max L e com o Clear Max Pro. Qual a diferença dos dois, tá? Os dois estão removendo proteína, só que em condições diferentes. Esse primeiro aqui, ele está fazendo ligações químicas, tá? Ele está fazendo ligações de pontos de hidrogênio, justamente na prolina. Então eu tenho a prolina que está em estado solúvel no meu mosto. Esse Clear Max L, ele vai e se liga nessa prolina, tá? Que é a proteína causadora da interação com polifenóis que causam turbidez no produto acabado. Ele se liga e por peso molecular ela decanta. Só que qual é a grande vantagem dessa solução? Vocês estão vendo esse monte de OHzinho aqui? Essas radicais de hidroxila? Eles fazem ligações iônica por ponte de hidrogênio. Mas automaticamente, cada radical desse, cada hidroxilado desse, ele continua fazendo ligação com outras proteínas. Então ele vai ligando uma proteína na outra. Ele começa a ligar uma proteína na outra, uma proteína na outra, uma proteína na outra, aumenta o peso molecular e isso decanta. Tá? Então esse é o grande diferença. É uma reação muito rápida, tá? Muito rápida. Se a gente coloca isso na cerveja, a coisa de 1 a 3 segundos, eu já tenho a estabilização completa da minha cerveja. Do lado de lá, a gente tem o Clear Max Pro. O Clear Max Pro, ele também remove proteína, só que num mecanismo diferente. Do lado de cá, eu tenho ligação química e precipitação, sedimentação. Do lado de lá, desse lado aqui, pessoal, onde está a Clear Max Pro, onde eu tenho essa estrutura molecular, isso é só um fragmentozinho da estrutura. Isso é uma estrutura grande, proteica. E ele vai lá e faz hidrólise, ele quebra onde tem a prolina, ele vai lá e corta onde tem a prolina. Só que ele não remove a proteína continua lá dentro. Só que essa proteína ela perde a funcionalidade de causar turbidez. Então, quando eu faço a aplicação, tá, dessas duas soluções, eu garanto que eu reduzo a minha proteína a níveis extremos, muito baixo, tá? A muito baixo. E aí eu estou tirando 2 proteínas que são causadas da turbidez, principalmente a prolina, que representa quase 80% da composição do mosto, e 20% são de glutaminas. Então eu posso ter, com a aplicação desses 2 caras, além de ter um produto totalmente estável, eu consigo ter um produto gluten-free. Porque eu estou tirando os 2 componentes, as 2 proteínas que são responsáveis pelo glúten, tá? Eu removo os 2 aí. Então, beleza, nós estamos agora com nossa cerveja em fermentação e ela está estabilizada, certo? Fermentei. Eu preciso maturar essa cerveja agora e ele falou para mim, eu preciso acelerar o processo de clarificação. Olha só que interessante. A gente está falando de 2 estabilizações, na verdade de uma estabilização e 2 efeitos. Eu continuo fazendo estabilização coloidal, tá? Mas eu continuo nesse momento com foco em sedimentação.
Por que ocorre sedimentação? Vocês lembram da estrutura molecular que eu falei para vocês, que eu tenho vários OHzinho aqui nesses radicais? Esses radicais eles estão ligando exatamente com prolina. Só que a parede celular da levedura, ela tem prolina na parede celular. E quando eu doso isso na maturação, eu recolho o fermento, terminei de fermentar, abaixo a temperatura, recolho o fermento que eu vou reaproveitar e faço a aplicação dessa solução. Ele se liga nas paredes celular das prolinas das leveduras e começa a aglutinar uma levedura na outra. Ele começa a pegar uma levedura e aglutinar. Vai aumentando o peso também molecular e isso sedimenta rapidamente. Olha o que acontece aqui. Ó. Isso aqui é uma foto real, tá, pessoal? Tudo que eu estou trazendo para vocês são fotos reais e cases reais. Fiz a dosagem rapidamente, coisa de 1, 3 segundos, isso já começa a sedimentar. Coisas de 12 horas, mais ou menos, no mínimo 12 horas a 0 grau, tudo isso vai para o fundo, tá? E a cerveja fica totalmente clarificada. Então ele também é utilizado como um clarificante de cerveja. Cervejarias falam assim, mas eu não filtro, mas eu quero uma cerveja mais clara, mais límpida, menos carregada, é uma possibilidade, tá? E aí tem um outro ponto. Se eu tiver alguma proteína solúvel que possa interagir lá na frente, durante o tempo de prateleira, com o polifenol, ele também vai estar ligando em algumas proteínas e decantando aqui. Então esse é um ponto bem interessante. E aí até um termo que eu ouvi hoje, o pessoal chama daquele, quando a gente vai descartar aquela levedura, a gente fica com aquela compactação baixa, né? Aí você acaba perdendo um pouco de cerveja, porque você vem com levedura, materiais resinosos, e aí depois isso vai ficando mais ralo, e aí até chegar a cerveja, a gente perde um pouco de cerveja. O pessoal falou de efeito todinho, não tinha ouvido esse nome, fica ralo igual um todinho mesmo. E aí o que acontece? Com essa aplicação, eu agora crio uma interface. Eu aumento a compactação desses particulados, dessas leveduras que estão decaindo. Com o aumento dessa compactação, eu perco menos cerveja também. Então eu começo a ter um processo o quê? Um pouco mais eficiente, mais rentável também com essa aplicação. Ok? Bom, tem um ponto que a gente fala de complexo PT, tá? Que é a interação de proteínas e polifenóis. Tá? Em algum momento do processo, tá? Esses polifenóis, eles começam a interagir com essas proteínas, fazer ligações de ponte de hidrogênio. Então eu pego uma proteína onde eu tenho uma prolina de alto peso molecular se ligando com um polifenol de alto peso molecular. É uma ligação simples, uma ligação de ponte de hidrogênio. E isso o que determina essa ligação, essa complexação, é o pH, a temperatura, tá? E o tipo da proteína. Então, quando eu estou numa temperatura mais alta, existe uma ativação molecular, tá? Por temperatura, e essa ligação quebra. Só que quando eu esfrio a cerveja, essa ligação se encontra novamente. Quando ela se encontra, a forma começa a perder o quê? A cerveja começa a perder brilho, começa a turvar, tá? E a gente só bebe cerveja gelada. A gente no Brasil, só cerveja gelada. Então, se a cerveja está mal estabilizada, está com uma concentração alta de proteínas e polifenóis, a possibilidade dessa cerveja, eu servir essa cerveja turva para o meu consumidor, ela existe e ela é grande. Tá? Então a gente precisa também olhar não só para a proteína, mas começar a olhar para o polifenol. Tá? Então é importante a gente fazer essa interação. E aí vocês me perguntam, mas o que é melhor tirar? Uma proteína ou um polifenol? Qual que é melhor estabilizar? O que eu vou estabilizar? Eu gosto de tirar os polifenóis. Tá? Uma proteína, tá, se liga a 20 polifenóis. Tá? Então você vê que uma proteína se liga em 20 polifenóis. Então é muito melhor estabilizar os polifenóis, eu tirar o máximo de polifenol que eu preciso da minha cerveja, para evitar essa interação. Tá? Aqui é só um mecanismo trazer para vocês, que é o mecanismo do complexo PT. Muito conhecido, muito falado. Tá? Aonde o quê? É o que eu trouxe para vocês. No primeiro momento, a gente tem a turbidez reversível, que é justamente essa interação de pontes de hidrogênio entre proteínas e polifenóis. Tá? Só que ao passar de algum tempo, a gente vai ver daqui a pouco no outro slide, fica mais fácil de entender. Só que ao passar de algum tempo, essas interações reversíveis, elas vão começando a ficar irreversível. Então, quando a gente está com um problema de estabilidade, a gente está filtrando cerveja, por exemplo, e a gente vê que a cerveja está sem brilho, está turva.
Fala, cara, o que será que está acontecendo na minha cerveja? Esquenta aquela amostra, esquenta, aumenta a temperatura. A interação dessas ligações acontece por temperatura. Se eu aumento ali, saio de 0 grau para 5 graus, ela limpa, eu falo, opa, eu tenho um problema aqui de coloidal. Pode ser proteínas, pode ser polifenol. Eu não sei o que é, mas a gente precisa tratar. Só que vai acontecer o quê? Passando algumas semanas, alguns meses, essas ligações, mesmo eu esquentando essa cerveja, ela deixa de romper essas ligações. Vamos ver por quê? Fica mais fácil a gente entender aqui a reação. Então, o que acontece? Toda cerveja fresca, todo mosto ou cerveja fresca, ele está rico em proteínas e polifenóis. Em algum momento eu preciso estabilizar ele. E aí eu defino dentro da minha fábrica o que eu vou estabilizar. Eu posso fazer uma simples estabilização, posso remover proteínas, posso remover só os polifenóis ou posso remover os dois. O que determina isso? O meu shelf life. O quanto que eu quero colocar na embalagem e falar assim, meu produto tem estabilidade, meu produto tem validade de 90 dias. Meu produto tem validade de 180 dias. Ou ele tem validade de 1 ano. O que vai determinar o que é melhor tirar ou não tirar é o tempo de shelf life que eu vou colocar. Se eu falar, cara, eu quero uma cerveja envasada e em garrafa que tenha 12 meses de validade, eu recomendo tirar os 2. Não, é um produto de giro rápido. A gente vai vender esse produto, eu tenho 60 dias para poder vender esse produto. Cara, vamos optar em tirar um. Vamos ver proteína, vamos ver polifenol, vamos trabalhar os dois. Então a gente tem essa flexibilidade, vai depender do que a gente quer colocar no rótulo, tá? Mas o que acontece? A cerveja fresca, ela está rica em proteínas e polifenóis. Isso vem da matéria-prima. Polifenol vem da casca do malte, vem dos lúpulos, as proteínas vêm do malte. Então faz parte da nossa composição. O que a gente precisa agora é solubilizar ou estabilizar, tá? Então as proteínas, perdão. Aqui. Tá? No primeiro momento, a gente tem complexações de cadeias pequenas, de flavonoides, pequenininhas, tá? Só que, quando a gente vai manipulando essa cerveja, trasfegando ela de um tanque para o outro, filtrando ou invasando, a gente vai o quê? Incorporando o oxigênio nesse produto, tá? Esse produto ele vai aumentando a sua concentração de oxigênio. E o oxigênio mais a temperatura é um grande vilão quando a gente tem uma cerveja com alta concentração de polifenol. Porque esses polifenóis de cadeias pequenas, eles em contato com o oxigênio, ele começa numa reação de polimerização. Ele começa a aumentar o tamanho dessa cadeia. E aí ele sai de uma condição de flavonoides para tanoides. Ele vai formando um arranjado complexo, aonde aquela ligação que era fraca, de ponte de hidrogênio, que ela quebrava por variação de temperatura, ela para de romper. E acontece exatamente isso aqui, ó. Eu começo um processo de polimerização, olha só, de 3 a 6 semanas, eu tenho uma polimerização acontecendo. A quantidade de flavonoides, ele entra no processo oxidativo, aumenta a sua cadeia, e aí passando mais alguns meses, esses flavonoides continuam se ligando nas proteínas, e essa reação ela não quebra mais, fica totalmente turva. Exemplo daquele copo que a gente trouxe, é uma cerveja que está em temperatura ambiente, totalmente turva, tá? Então é importante fazer esse tratamento lá dentro, tá? Bom, a gente falou tudo de estabilização coloidal e sensorial. Agora a gente tem que começar a olhar a parte microbiológica da nossa cerveja, tá? Lembra? Esse nosso amigo, ele precisava de no mínimo 45 dias de shelf life. Vamos todo mundo ajudar ele. Então a gente está olhando agora a parte microbiológica do produto. E aí lembra que eu falei para vocês? Eu posso fazer 2 trabalhos. Eu posso fazer um trabalho na fermentação, já trazendo uma redução da carga microbiana, tá? Quando eu faço essa redução da carga microbiana, eu vou entregar essa cerveja para uma etapa muito mais controlada, tá? E isso tem vários benefícios sensoriais, tá? Principalmente quando a gente pensa em acidez total, porque se a gente tem uma concentração de bactérias ali, uma formação de colônia muito elevada, as bactérias, além delas consumir a glicose, ela não vai estar excretando nem CO2 e álcool, mas ela vai estar excretando ácido lático. Isso muda também todo o perfil sensorial da tua cerveja. Então, fazer um tratamento, tá, bacteriostático durante a fermentação, dependendo do
do grau, tá, de BPF que tem implantado dentro da cervejaria, às vezes é interessante a gente pensar nisso também, tá? Então, assim, se a gente fala assim, cara, eu não tenho um controle tão efetivo, eu sei que eu tenho uma deficiência, tá? Eu acho legal a gente começar a falar, por que a gente não começa a fazer um tratamento na fase fria, onde as bactérias têm maior proliferação, e começar a pensar nisso, pensando também na questão sensorial da formação de ácidos láticos que gera pela fermentação, tá? Então, eu acho que é legal a gente olhar isso também. Um outro ponto também, só vou trazer um pouquinho para vocês, é a questão da recuperação de fermento. Fala assim, cara, eu tenho uma higienização legal, tenho um controle de asepsia bacana, tenho laboratórios que medem a concentração dos meus químicos, da minha soda, do ácido nítrico antes de fazer SIP. Então, assim, as bombas estão todas funcionando, eu tenho pressão adequada, eu tenho tempo, tenho área de contato suficiente. Ok, meu SIP é bom, eu faço depois uma contagem, realmente fica tudo estéreo, meu SIP, tá tranquilo. Mas eu faço o quê? Eu percebo que eu faço um reaproveitamento de fermento, muitas vezes. Eu tiro o fermento de um tanque e vou usar em outro. Ou tiro o fermento de um tanque, guardo dentro do barril, coloco na câmera fria porque eu vou usar na semana que vem. Eu reaproveito. Cara, normal hoje em dia. Mas só que quando a gente faz esse processo, o risco de eu arrastar um contaminante e ele proliferar junto com o meu fermento, e na hora que eu for fazer o restart, eu perder o fator fermentativo por uma questão do aceleramento da bactéria, tá? A bactéria ela pode vencer por competição e sair na frente e alterar o perfil sensorial, tá? Justamente porque a bactéria ela trabalha de forma exponencial. E a levedura é mais lenta, ela é binária, ela é devagarinho. Então, até ela gerar novas populações, ela é muito mais devagar. E a bactéria, cara, rapidamente ela pode vencer por competição e mudar totalmente o perfil também da sua cerveja. Então, existe algumas situações já aplicando essa solução aqui de Lisobir na recuperação de fermento, tá? Só para trazer um pouquinho para vocês. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nessa fase aqui, a gente precisa fazer um tratamento agora bacteriostático, tá? E a gente tem dois tipos de gêneros, dois grupos. Tem os grãos positivos e os grãos negativos. A gente sabe que as grãos positivas são as bactérias deteriorantes da cerveja. A gente tem pediococos e lactobacilos ali. São totalmente deteriorantes e alterando cor e sabor da cerveja. A gente precisa tratar eles, tá? A solução Lisobir hoje, tá? O que ela faz? Ela faz hidrólise, tá? Nessa estrutura aqui, ó, tá? Nessa camada de peptídeos glucânicos. Então ela vai lá e faz hidrólise nessas proteínas, são uma proteína. Qual a diferença? Nessa foto só mostra para vocês por que ela não é tão seletiva nas grãs negativas, porque a gente tem uma membrana aqui na parte superior. E aí eu tenho dificuldade de fazer a permeabilidade dessa enzima e ela fazer essa hidrólise da bactéria, tá? Então existem alguns casos, o que acontece? Que a gente tem uma contaminação, tá? Eu faço uma inoculação e eu percebo que na minha cerveja, durante a fermentação, já apresenta uma contaminação. Exemplo, 10 UFC, 10 unidades formadora de colônia. A gente faz um tratamento com essa solução, automaticamente, assim, coisa de 24 horas, isso reduz para zero. Zero, totalmente zero. Por quê? Se for bactéria dos gêneros grãos positivo, ele faz essa hidrólise e faz a inativação. Aí vocês vão me perguntar, bom, mas lá tem levedura. Esse negócio não vai afetar a levedura? Não. Levedura faz parte de outro grupo, não são bactérias, tá? Faz parte de fungos, né? São outros gêneros, tá? Então, assim, por isso que não tem nenhuma interação com a levedura, tá bom? Então, assim, eu posso aplicar isso na fermentação ou posso optar também de fazer uma aplicação mais próximo do meu envase possível. Então, filtrei minha cerveja ou só maturei, clarifiquei, eu posso preparar essa solução, injeto isso dentro do tanque, injetei, automaticamente eu já posso mandar isso para o envasar esse produto, tá? E isso vai atuar dentro do barril. Então, assim, o que acontece? A gente percebe muito. Barril, amassou, ele perde a sua eficiência. Por quê? Quando a gente coloca o barril no cabeçote,
e faz aquele jato, aquilo ali foi calculado, dimensionado para um barril íntegro. Tem a sua estrutura íntegra, não pode ter amassado. Quando a vez que a gente pega um barril e joga, ele vai amassando, ele vai criando, ele vai diminuindo a sua eficiência de asepsia, formando biofilme, muito biofilme ali dentro. E aí quando a gente coloca essa cerveja, tá, sem um tratamento enzimático, esses biofilmes voltam a proliferar, porque está rico em carboidratos, tem temperatura, você tem oxigênio, ele volta a proliferar e o shelf do produto fica comprometido, tá? Então, assim, quando a gente coloca esse produto lá dentro, ele vai identificar esses biofilmes, ou quando esses biofilmes fizer a sua proliferação, ele vai lá justamente nessa camadinha aqui, ó, onde está os peptídeos glucânicos, e faz essa hidrólise. Ele vai lá e hidrolisa. Então, ele automaticamente aumenta o shelf life. Aí, mais uma vez, quanto que aumenta, pessoal? Aumenta, o que vai determinar o shelf life é o seu índice de contaminação. Se eu entro com uma cerveja onde eu tenho 0 unidade formadora de colônia, mas a minha cerveja ela já é 0, para que eu vou colocar? Justamente por uma deficiência do barril. O barril está amassado, o barril tem ineficiência. O barril, cara, ele roda por muito tempo. O barril, às vezes, ele não está em giro. Às vezes, o próprio sifão, cara, tem dificuldade de fazer asepsia perto do bocal. Então, assim, fazer a aplicação garante essa estabilidade. Agora, eu já tenho uma cerveja com uma carga muito alta de contaminação. Eu tenho lá, e ela tem 15 dias. Se eu fizer essa aplicação, a gente pelo menos garante mais 15 dias. Leva isso para 30 dias. Mas o que determina é o índice de contaminação dentro da tua cervejaria. Ok? Vamos ver um pouco de resultado, então? O que aconteceu aqui? Ele precisava de uma cerveja estável agora, com brilho, com espuma, tá? E olha só o que a gente conseguiu com essa aplicação. Olha que cerveja bonita, com brilho. A gente consegue ver até o fundo lá, os armários lá dentro, tá? Uma análise que a gente sempre faz, tá? É a análise de forcing test. É o que determina realmente quanto tempo que esse produto ele vai aguentar a sua estabilidade no mercado, tá? Então a gente pega uma cerveja, coloca ela 24 horas 0 grau, mede a sua turbidez, depois eleva isso para 60 graus, deixa por um período, tá? Depois zera a temperatura de novo e faz uma leitura. Então a gente tem um diferencial de turbidez inicial versus o final. Tá? Essa determinação, lembra que eu falei para vocês da complexação de proteínas e polifenóis? Temperaturas de oxigênio, isso acelera esse envelhecimento. Eu simulo isso como se fosse o tempo de prateleira. Cada ciclo desse que eu faço de 0,24, representa um mês. Geralmente eu faço 6 ciclos, que representa 6 meses de estabilidade. Quando é uma cerveja que eu estou buscando 90 dias, eu faço 3 ciclos. E aí eu vejo a turbidez inicial, a turbidez final. Turbidez acima de 1,5, 2 EBC, ela já é totalmente perceptível aos olhos. Então a gente já vai ver turbidez. Abaixo de 1,5, 1,5, ela passa. Você vê ela um pouco, talvez um pouquinho sem brilho, mas ela passa, tá? Mas quando ela passa disso, ela fica totalmente turva. Aquela amostra que a gente trouxe lá no início, ela estava com 5,1 de turbidez. A gente leu o inicial e leu o final. Deu 5,1. Depois desse tratamento que a gente fez, tá? Todo esse processo de estabilização físico-química, microbiológica e sensorial, a gente pegou essa amostra de novo e leu mais uma vez. Olha só a diferença. Depois de uma cerveja tratada, tá? Removendo proteínas e polifenóis. Saiu de 5,1 para 0,6. Tá? Cara, para ele isso foi extremamente importante porque ele conseguiu aumentar sua capilaridade, conseguiu buscar share, ele saiu de uma região que ele estava em São Paulo e conseguiu prospectar mais 3 estados, tá? Automaticamente, 4 ou 5 distribuidores que ele tinha perdido lá no início, ele recuperou isso daí, e o contrário, recuperou muito mais pontos de venda, tá vendo? Olha só. Zerou a sua devolução de mercado, e olha só, mas o que ele conseguiu ainda? Um produto gluten free, que ele não tinha falado lá atrás, eu preciso de um produto gluten free. Ele trouxe mais um apelo para o mercado, mais uma questão de posicionamento, de marketing, falar, cara, eu estou te entregando um produto estável, gluten free, tá? E realmente que vai atender todas as características
que eu estou relacionado ao estilo. Aqui mais um pouquinho também, ó. Aqui é um trabalho de teste de prateleira, tá, que a gente faz. Tá? E aí a gente tinha lá 28 dias, a primeira amostragem, depois 45, que era o objetivo que ele tinha determinado para a gente no início do projeto. E olha só o quanto que a gente conseguiu, 62 dias. Ah, conseguimos mais? A gente interrompeu aí, a gente pegou e descartou as amostras. Mas talvez iria mais uns 10 dias, 15 dias, uma cerveja tratada aí, quando a gente vê esses pontos importantes, tá bom? Então, assim, por trás de tudo isso, você viu que tem um monte de reação que está acontecendo, e quando a gente começa a entender essas reações, entender os impactos que ela pode trazer para a qualidade do produto, faz muito mais sentido e fica muito mais fácil da gente poder tratar, tá? Então, assim, por isso que a gente chama da ciência da estabilização, tá? A gente olhar um pouco mais a fundo o que tem por trás disso. Pessoal, eu agradeço demais pela atenção de todos. Eu vi que ninguém dormiu, então acho que isso é extremamente positivo, tá bom? Depois da feijoada. Tem meu contato ali no QR Code, fiquem à vontade para escanear, tá? A gente está com um stand logo que sai aqui, tem algumas soluções, tem alguns catálogos, passem lá para conhecer a gente, tá? Acho que muitos já conhecem a Prozin, mas a gente tem um portfólio enorme de solução aí, pode contribuir para o mercado cervejeiro. Muito obrigado. Acho que agora a gente tem uma rodada de pergunta, né? Se vocês quiserem ficar à vontade, tirar alguma dúvida, por favor. Boa tarde, Wilson. Parabéns aí pela... Tá ouvindo aí? Então, boa tarde. Parabéns pela apresentação, hein? Show de bola. Queria que você conseguisse me explicar a parte da... usar o Clear Max L e ele não interferir na espuma. Porque, pelo que eu entendi, ele é um polifenol que se gruda com proteínas e ele não é seletivo, né? Como que ele não impactaria na espuma? Seu nome, por favor? Gustavo. Gustavo, boa pergunta, tá? Com certeza a sua dúvida deve ser de muitos aqui. Na verdade, o Clear Max L, ele é totalmente seletivo à prolina, tá? Então ele faz o mesmo mecanismo que aquela enzima do lado, que é o Clear Max Pro, só que o que ele faz? Ele faz ligações iônicas, tá? Moleculares e intermoleculares, mas ele se liga exatamente na prolina, tá? Então que prolina é a proteína realmente responsável pela turbidez da cerveja. Então ele só se liga na prolina. Então ele não tem nenhuma interação com as outras proteínas, como proteínas de baixo peso, aminoácidos e médio peso moleculares, tá? Que fazem parte da composição da espuma aí, tá? Ele é totalmente seletivo também, tá bom? Show, obrigado. Opa, boa tarde, Wilson. Boa tarde. Eu, né? Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida ali quanto à aplicação do Lisobia, né? Pode ser usado tanto no início de fermentação, né? Quanto dias após, por exemplo, uma filtração. Eu também utilizar para, né, garantir. Se eu usar início de fermentação, ela continua atuando só durante a fermentação, mas à frente eu teria uma perda da eficiência dela durante o processo? Ou se eu utilizar inicialmente, eu já teria um ganho até o final, até meu invase? Como é que funciona isso? Ok. Daqui a pouco dividir em duas dosagens seria o ideal, isso? Seu nome? Tiago. Ô, Tiago, vamos lá. O Tiago trouxe uma situação aqui. Se ele usar no início da fermentação, essa enzima ela vai continuar potencializando e fazendo o trabalho dela se aparecer algum contaminante. O que acontece? Vai depender muito da carga microbiana, tá? Se ele tem uma carga muito alta na fermentação, automaticamente a enzima vai despotencializando, tá? Ela vai fazendo reações, tá? Naquela estrutura de peptídeo glucânico, e isso vai reduzindo a sua eficiência. Posso arrastar um pouco da enzima para frente? Posso, ela continua ativa ali. Mas a gente perde um pouco da eficiência. O ideal é que você fizesse uma segunda dosagem, tá? Esse seria o ideal. Mas quando você dosa na fermentação, você está pensando também na questão sensorial. Como eu falei, quando você não trabalha a parte microbiológica, em vez de você estar produzindo álcool e CO2, que é o que você busca, e os consumos de açúcar necessário, essas bactérias podem estar consumindo esse açúcar, você está perdendo o rendimento e está produzindo um desvio sensorial ali, uma acidez muito maior para o seu produto. Então é ideal assim, se a dose que a gente usou 10 gramas, faça uma dosagem 5 e 5 e avalia como que isso vai ficar.
tá? Mas é legal fazer esse tratamento olhando para os dois lados, tá bom? Perfeito, obrigado. De nada. Carlos, da Kilden Beer de Araucária. Como que você indica aplicar o Clear Max L? A forma, não a dosagem. Ok, vamos lá. O Clear Max L, ele já vem pronto para dosagem, tá? Se a gente for dosar pensando em estabilização sensorial, eu posso pegar ele e dosar direto, tá? Eu quero fazer uma proteção das lipoxigenases. Eu coloco na água base, na água de arriada, no lastro, antes de descer o malte, que eu já estou prevenindo que todos os lipídios em contato com oxigênio comecem a desencadear. Então, já fiz uma preparação ali, tá bom? Então, eu posso dosar direto. Agora, se a gente vai dosar ele na maturação, tá? Com efeito de clarificação e coloidal, aí eu recomendo você fazer uma diluição, tá? Isso, a diluição, ela pode variar de 1 para 200 a 1 para 500. O que é isso? A cada 1 grama, tá, que eu precisar dosar, eu coloco 200 gramas de água. Faço uma proporção, ou 500. O que vai determinar isso é o tamanho do meu tanque, tá? Então, um tanquinho hoje de 1000 litros, por exemplo, se você fizer uma solução lá, eu preciso dosar 10 gramas para estabilizar a minha cerveja, definir que eu vou dosar 10 gramas. Eu doso 2 litros de água, coloco esse produto dentro e injeto isso pressurizado por baixo no tanque, dou uma homogeneizada para ele entrar em área de contato total e depois ele começa o efeito de decaimento. Por que essa variação de 1 para 500, 1 para 200? Vai determinar o tamanho do tanque, o seu tamanho de coluna que você tem. Quanto maior a quantidade que você injeta de líquido, maior é a sua área de contato, maior vai ser a sua eficiência de clarificação. Se respondi? Ok. E qual a diferença básica entre ele e a sílica? Vamos lá. O USB lá da EB. Sim, perfeito. Vamos lá, os dois se ligam em proteína, ok. Porém, o Clear Max L, ele é seletivo, ele se liga somente na prolina e na gliadina, tá? Então ele não afeta a espuma, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lembra daquele monte de radicalzinho OH que eu mostrei quimicamente? Cada ligação cada OH daquele, ele faz uma ligação molecular e intermolecular. Ele vai se ligando em várias proteínas ou em várias leveduras, dependendo do ponto. Isso permite com que você seja muito mais rápida a ligação, muito mais seletiva e uma dosagem muito menor. A SC1, tá? A sílica, tá? A SC1 não, a sílica. O que acontece? Ela se liga na proteína, porém ela faz uma única ligação de ponte de hidrogênio. Então a sílica se liga numa proteína. Só que eu preciso de uma quantidade muito grande de sílica para poder conseguir fazer essa estabilização. Então aonde eu uso 1 grama de Clear Max L, eu preciso usar no mínimo 30 gramas de sílica. Tá? Então você pega uma dosagem de Clear Max L padrão hoje, de 6 gramas, para 100 gramas de sílica. De 50 a 100 gramas de sílica, eu preciso fazer uma super dosagem. E aí quando a gente olha também a questão custo, como era uma situação que esse cliente trouxe para a gente, o custo dose acaba ficando muito mais alto quando a gente fizer essa ponderação. 50 gramas de sílica hoje, quanto custa versus 6 gramas de Clear Max L? É pelo menos 5 vezes mais barato. Além de ser um produto totalmente seletivo, se ligando na proteína, tá? Que a gente quer remover, evitando a turbidez. Tá? Então, por isso tem ganhado muita força esse tipo de produto. Tá? E é Clean Label, tá, pessoal? Não falei, mas é um extrato natural Clean Label. Tá? Então, é um produto que é homologado mundialmente. Tá? Vocês têm uma ideia, hoje praticamente 80% do volume global é estabilizado com essa solução. Tá? Não com o nome de Clear Max L, que é um nome nacional, mas com o nome internacional dessa solução. Tá? Parabéns pela palestra, primeiramente. Eu tenho uma dúvida em relação à estabilidade microbiológica e em relação ao Lisobir. Então, são duas perguntas, na verdade, nesse sentido. A comunicação, para mim, da Prozin, até nos catálogos que aparecem esse produto, fica um pouco confuso para mim, porque em alguns locais aparece como efetivo contra bactérias gram-negativas, e em alguns lugares aparece como não afeta gram-negativas. Então, a primeira pergunta é se afeta bactérias gram-negativas, se tem uma redução de log nesses contaminantes, se é eficaz nesses dois grupos. E a segunda pergunta é se vocês estão desenvolvendo algum produto que tenha um espectro maior de atuação
nas bactérias gram-positivas, negativas e também em leveduras selvagens. Vamos lá. Ele inibe as grãs positivas, tá? Principalmente as bactérias láticas e pediococcus, que são as responsáveis pela turbidez da cerveja, tá? Ele tem um espectro sobre as grãs negativas, mas é muito menor. Quando a gente traz dentro de um percentual, 98% é gram positiva, tá? Principalmente na bactéria, principalmente na cerveja, o que mais desenvolve são grãs positivas, são dos gêneros, tá? São desse gênero. E grãs negativas são muito pouca, mas ele tem um espectro pequeno, ele pega algumas, só não me recordo agora especificamente qual, mas eu consigo levantar isso para vocês, depois pode passar ali no estante, a gente olha no computador, ele pega algumas, tá? E aí quando você fala de desenvolver uma nova solução com foco em levedura, tá? Levedura selvagem, esse é um desafio, justamente porque se eu dosar isso na fermentação, eu posso ter alguma degradação da parede celular, das Saccharomyces selecionadas ali. Isso pode vir inativar ou mudar todo o perfil fermentativo ali, tá? Então, assim, hoje não tem um desenvolvimento tão focado nisso, tá? Mas o que eu quero deixar aqui como recado é que hoje a solução Lisobir é a única solução hoje no mercado, tá, brasileiro, que ela realmente é clean label, tá? Ela pode ser declarada em rótulo, tá? É uma solução que ela não é extraída mais do ovo, tá? Porque antigamente existia essa enzima, mas ela entrava e ela se classificava como alergênico. O Lisobir não, tá? O Lisobir você pode pegar todas as fichas regulatórias, você vai ver que é uma solução totalmente clean label e pode ser utilizada na cerveja, tá? Não sei se eu já respondi, mas a segunda pergunta, não existe nenhum trabalho focado, mas quem sabe pode ser uma grande oportunidade, sim, tá? Obrigado, tá, pela Muito obrigado, pergunta. muito obrigado. Eu que Valeu. agradeço.